Então, eu tô aqui com as placas. Essas placas foram feitas aqui mesmo no interior. A gente comprou aqui a placa e fez, né? E fez o procedimento todo aqui mesmo, até porque para transporte, para trazer aqui, iria ser meio complicado, então preferi comprar aqui o saco de gesso, a forma e fiz as placas. Qual é o procedimento da placa de gesso? A placa de gesso, depois que você faz ela, né, que ela tá, ou você compra, você fabrica, aí o procedimento é você estar usando uma lixa número 220, você abre ela, e aí nas imperfeições, você vem com a lixa, né, corrigindo e tal. Depois você vai fazer a limpeza, tirar a poeira. Ok? Porque se tiver algum defeito, alguma imperfeição, já passa já a corrigir e tal. Se torna algo mais fácil do que na parede. Esse serviço que eu estou fazendo aqui, é como eu havia dito, né? A gente comprou aqui a forma, né? E o gesso, no caso, e a gente fez aqui o trabalho. Como a área é bem distante, então para trazer o material para aqui iria ficar bem complicado, então eu preferi estar fabricando as próprias plaquinhas aqui, né, de gesso 3D. E todas essas placas, elas estão sendo revisadas de uma por uma. Após esse procedimento aqui de revisar uma por uma, ou seja, depois da moldura, eu venho observando toda a imperfeição e venho usando aqui a lixa. Foi feito aqui 81 plaquinhas, que ela vai ser aplicada na espessura aqui de, acredito eu que seja em torno de 35 mais ou menos, 33, eu não sei exato. Então foi medido aqui 82 plaquinhas para ser aplicado aqui, ó, nessa parede, né, para dar um destaque aqui na área aqui da cozinha. Então, daqui a pouco eu vou estar aqui tirando aqui o nível, né, o promo tudo certinho aqui, a linha, para estar começando a colocar a plaquinha. Então, o procedimento para aplicar, no caso, as placas, no caso de gesso 3D, eu utilizo aqui o desempenho dentado, ok, uma espátula, e fazer apenas uma demonstração aqui. Depois que tira, no caso, o esquadro da parede, depois que tira o esquadro, aí o objetivo então é preencher com gesso cola e colocando as placas. Sempre de cima para baixo, que é para o arremate, no caso, ficar na parte de baixo. O gesso cola, no caso, ele não seca rápido, ele demora mais de 20 minutos para secar. Então você pode preencher a parede, né? E depois ir só colando as placas. Sempre, no caso, depois da linha. Depois que eu tirei o esquadro, com a régua aqui, né? Risquei com lápis e agora segue-se colocando as placas. Aqui é a primeira. Pronto, pode ficar despreocupado que ela não sai. Já pensou se ela desmontar? Estamos aqui, coloquei
A primeira, sempre de cima para baixo e seguindo aqui a linha. A outra é procurar, no caso, o formato, né, para combinar. Não. Também não. Ou seja, sempre seguindo o mesmo desenho. O desempenho tem que estar sempre em pé, que é para criar o trilho do gesso cola. Parte mais larga para baixo, então ela segue-se no mesmo desenho. Essa parte aqui, essa abertura aqui, ela vem do esquadro. Então aí nesse caso tem que ser preenchido com gesso. Sempre de cima para baixo. Então aqui somente a base e depois de pronto estarei mostrando. Quando chegar na parte de baixo, então é só medir, né, a diferença aqui e fazer o corte, pronto. Lembrando que eu estou aqui apenas dando uma demonstração, não é? Então quando chegar aqui essa parte, então deu uma diferença aqui na placa de essa espessura aqui, né? Vou mostrar a linhazinha aqui, pronto. Então aqui eu vou cortar e preencher ali a parte de baixo. Como é que se corta isso aqui? Com um serrote, né? Um serrote é o ideal.
Então, eu já fiz a aplicação aqui do gesso 3D e agora estou trabalhando agora com o rejuntamento. Qual é a ideia aqui? A ideia é você usar, no caso, essa massa, né? Massa corrida. Essa massa corrida ela tem que ser bem fraquinha, não pode ser aquelas massas corrida resistente. Seria uma boa opção aquelas massas que vem em saco plástico, é né? Uma boa opção, uma massa bem fraca. Por quê? Você precisa preencher esses espaços, né? Você pode estar usando aqui um pincel, né? Pode estar usando aqui um pincelzinho e tal, e um balde com água e uma bucha. Então você vai preencher aqui com um pincelzinho. Isso aqui é apenas uma demonstração, ok? Ou usar, no caso, o dedo, né? Aplica uma e depois aplica outra, mas o sistema primário é esse aqui. Você aplica. O gesso aqui eu acabei de aplicar, já estou, né, vindo com a massa corrida. Lembrando que tem que ser uma massa fraca, porque para você não ter dificuldade na hora de você lixar. Só um exemplo. Então depois você vai molhar aqui a bucha. Ok? E você vai retirando o excesso. O excesso. Isso aqui vai ajudar bastante, porque na hora que você vier com a lixa, você não vai ter dificuldade para lixar. Então esse é o procedimento que eu uso para fazer esse tipo de serviço. Aí, ó, tem pessoa no caso que pega isso aqui, aí massa tudo e aí depois, no caso, vem lixando, mas aí perde muito tempo. Então, certo é você preencher, no caso, isso aqui com a massa corrida, no caso, essas partezinhas. Porque esse gesso 3D, ele não foi projetado para você emassar ele todo. Ele foi projetado para receber a tinta, né? Mas esses frisos aqui, o ideal é... Amassar aqui, lixar é uma mão de obra. Mas dá muito trabalho, a pessoa vai perder muito tempo. Então o ideal é isso aqui que você está vendo aqui, ó. Botando a massa limpando. Preenche e vai limpando. No caso, com a esponja aqui, vai limpando a esponja, espremendo, fazendo a limpeza e retirando o excesso. Pronto, não tem problema nenhum. Aí o que que acontece? O gesso ele já está totalmente seco. Está totalmente seco. Pois bem, aí amanhã no caso, que eu estou usando aqui com a esponja úmida, não é molhada. Aí quando chegar amanhã, dá uma olhadinha e tal, se tiver alguma coisinha de massa, né? Dá uma lixadinha básica. E aí aplica assim, no caso, aqui eu vou aplicar uma tinta látex bem fina. Amanhã eu vou fazer esse procedimento. E depois que eu aplicar, aí tem que aguardar ela secar para daí começar a aplicar com a outra tinta de cor. Porque se você aplicar diretamente com a tinta de cor, você vai perder muito material e não é nem o correto. O correto é você aplicar um selador, no caso, para depois aplicar tinta para não consumir muita tinta e o serviço ficar fino. Então, aqui já foi colocado aqui as placas, né? E eu já apliquei uma demão de tinta, com tinta, no caso, látex. Oh, não! Aqui foi usado o compressor. Olha um saquinho. Eu tô acima daí dentro, ó.
aqui a pintura. Depois que aplicou o látex, agora vamos começar Aí a ideia é você aplicar uma demão no caso. Olha. Desligue. Ligue.
esperando aguardar a secagem agora. A tinta, ela foi aplicada aqui com a tinta da clássica, né? É uma tinta látex, e vocês podem observar aqui no caso que ela ficou com um pouco de brilho. Por que isso? Porque eu apliquei um produto que é para impedir que esse material ele adeira, no caso, ou seja, fique com sujeira durante o tempo. Então, o produto que eu apliquei aqui, ele impede que a sujeira, no caso, fique, né? Se a pessoa pegar com a mão suja, a própria poeira, então depois é só fazer a limpeza, porque nada vai penetrar aqui na tinta, porque eu apliquei um efeito justamente para impedir isso. E aí o trabalho ficou, né, dessa forma. Ou seja, eu tive o encontro das duas cores. E essa outra tonalidade, que ela é diferente do branco, ela foi feita com duas bisnagras, no caso foi a marrom e a ocre. Então eu preparei as duas e aí fiz essa outra diferença aqui. Pronto, o trabalho aqui foi concluído. No meu caso, eu optei aqui pela cor o verde, um verde mais escuro, e fui enfraquecendo ele até chegar um verde equilíbrio, que é justamente para dar um efeito na parte que eu queria. A pessoa pode dar vários tipos de efeito aqui, né, de acordo com o que a pessoa desejar e tal, né. Então eu fiz isso aqui. Eu poderia também estar optando aqui pela linha automotiva, mas no caso é só para quem conhece realmente a área automotiva, para que a pessoa possa então estar pintando com a tinta automotiva. O que é que acontece se você pintar essas placas com automotiva? Você vai entrar para uma linha de tonalidade totalmente diferente, né, do que a tonalidade residencial, mas em compensação você vai ter mais durabilidade. Eu poderia então também estar aplicando em cima dessa tinta verniz PU ou verniz sintético mesmo, né? Para dar um efeito mais com um brilho mais intenso. Mas no meu caso, o produto que eu usei aqui, ele é o suficiente para aquilo que eu queria. Lembrando que eu usei uma tinta barata, que foi da linha clássica, e em cima dessa tinta eu apliquei um produto, que eu não vou informar o nome, né, porque é uma questão minha pessoal, e essa criação aqui foi uma criação minha, né, eu apenas cheguei no Mercado Livre e escolhi aqui as plaquinhas e tal, e aí, né, foi escolhido aqui o desenho, né, e aí eu entrei nessa linha aqui. Um exemplo aqui, essa tinta que você está vendo aqui, ó, essa textura, como vocês podem observar aqui, o que acontece? Eu usei massa acrílica, e em cima da massa acrílica eu usei uma tinta automotiva, né, chamada Polaris, né, usei e deu esse efeito aqui. E na parte ali do teto eu optei por essa iluminação que a pessoa no caso pode estar escolhendo qualquer cor. No caso aqui, usando aqui o controle, eu posso deixar só verde, só azul, né? Então é isso. Aí eu fiz esse trabalho e fiz esse outro trabalho aqui, né? Nessa parte aqui. Tem que se inscrever no canal, né? Tem que ativar o sininho das notificações, deixar o joinha, tem que fazer de tudo aí, né? Ok?